Começa agora o podcast De Fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, estamos entrando no ar com o podcast De Fato, uma produção do Brasil de Fato do Rio Grande do Sul, em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região. Gravado no Estúdio Hall, diretamente do Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou Kátia Marco, comigo tocando o programa, Ayrton Centeno. Salve, Kátia. Ficou com saudade minha, Ayrton? A gente mata a saudade, né? Mata, né? Mata pelo WhatsApp. Isso. Qual o papel da imprensa negra no Brasil? Uma sociedade profundamente desigual e marcada por quase 4 séculos de escravidão. E no Rio Grande do Sul, que o último censo do IBGE apontou como o estado mais branco do país, a revista Tição surgiu no final dos anos 1970 e trouxe as pautas da comunidade negra para o centro das discussões. Sua circulação foi interrompida 40 anos atrás, mas hoje a Tição está de volta. Sua segunda edição está sendo lançada neste sábado, dia 8 de novembro, em Porto Alegre, durante o seminário Caminhos da Resistência, Mulheres Negras e Quilombolas. As questões que a Tição está trazendo são o nosso tema de hoje. 2 jornalistas que integram a redação atual e também integraram a primeira redação da revista estão aqui no estúdio conosco. Muito bem-vinda, Janice Ramos. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Bem-vindo, Emílio Chagas. Obrigado. Uma grande oportunidade, né? Estarmos aqui novamente. Ainda estamos aqui, né? 50 anos depois. Estamos aí dispostos a prosseguir essa luta, né? Tá bonita essa revista, hein? Ficou linda, né? Tá linda essa revista, olha aqui. Gente, que capa. E muito bem feita, com uma diagramação maravilhosa. Vamos lá, Ayrton. Vamos. Bom, tá surgindo mais uma edição da Tição, né? E a gente sabe que a imprensa negra tem uma história, e uma história importante no Brasil, né? Mas, além da Tição, o que vocês encontram hoje de imprensa negra do Brasil, sobretudo, como no caso da Tição, impressa? É mais ou menos um ineditismo da revista Tição, né? Porque no mercado existe a revista Raça, que atinge todo o Brasil, e então, no caso, é a que tem, vamos dizer, mais espelhamento, né? Uhum. Mas não tem as mesmas características, porque a gente quer ser uma revista combativa também, né? Sim. A Raça é uma revista, vamos dizer, social. Sim, né? A Raça é de São Paulo? São Paulo. Uhum. Então, assim, o nosso foco é outro, né? Uhum. E desconhecemos outra no Brasil. Uhum. Emílio? É isso que a Janice colocou, né? A Raça seria assim uma situação paralela assim com a Ebony, né? Sim, a norte-americana. Que é vir dos Estados Unidos, que muita gente confunde, inclusive, achando que nós nos inspiramos na Ebony, né? Sim. Quando nós éramos justamente o contrário, né? Que a Ebony, hoje a gente tem até um entendimento diferente, né? Mas a Ebony significava, assim, a classe média negra, emergente, Sim. né? Até porque o negro americano tem um poder econômico muito maior que o nosso, Sim. né? Mas eles já estavam muito bem desenvolvidos nessa questão dos direitos civis, né? Das garantias, né? Mesmo sem haver uma luta, sem haver um enfrentamento, não era a característica da Ebony, né? Uhum. Ela trazia mais a questão do negro em si, né? Sim. Que também é importante, porque era a sua afirmação também enquanto estética, né? Uhum. Enquanto cidadão, né?
embora ele não estivesse, ela não fosse uma revista engajada, né? Sim. E aqui no Brasil a gente não tem hoje, né, nenhuma publicação, né, que se saiba, né, impressa, né? Sim. Porque eu acho até que poderia ter, né, com a evolução do tempo, né? Mas acontece também que muito migrou para essa questão digital, né? Isso. Então tem excelentes sites, excelentes páginas, né? Muita gente boa trabalhando. Uhum. Uma característica nova, né? Uma linguagem nova. Inclusive sempre nos cobram, né? A primeira coisa que nos dizem. E quando vocês vão fazer, né, revistas no meio digital, né? Uhum. A gente é de uma geração gutenbergiana, né? Vemos lá Gosta do papel, né? do papel, da Passa tinta, muito. da redação, né? Só Aham. falta as Hamilton fazendo barulho, né? Tipo, tac, 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 né? Que era aquela guerra na redação, né? Sim. Então a gente faz questão de manter ela como papel, né? Também até como um documento, assim, né? Como, claro que hoje os sites também são fontes de pesquisa, mas a revista em si, o papel, tem esse caráter mais documental, vamos dizer assim, né? Para pesquisa, para biblioteca, para meios acadêmicos, enfim, para um registro histórico, né? Mas esperamos, né, que talvez aí com a nossa volta surjam aí alguma garotada aí, um pessoal, estudantes, quem sabe de comunicação, né? Porque a gente tem muito isso, sites, né? Tem perfis no Instagram, tem vários perfis. Tem o Geletsky, né? isso, Antiguíssimo, sim. o Alma Preta, enfim, e outros tantos Mundo que tem Negro, surgindo, site Mundo Mundo Negro, que é Negro, muito né? A forte, gente não né? descarta essa possibilidade de fazer ela digital. Isso vamos ver recursos para isso, para manter. A gente não quer fazer 1, 2 números e parar. Sim. A gente quer ter continuidade, né? Hoje a equipe que vocês têm é para trabalhar para a revista impressa. A gente está dando um primeiríssimo passo assim para trazer, vamos dizer assim, uma renovação, né? Então a gente já incorporou uma estudante de jornalismo da PUC, né? Uma bela surpresa, Anitta Ávila. Temos uma pesquisadora negra também, que voltada mais para a questão educacional e de letramento, que é a Sheila Sena, né? A Cíntia Colares, que está fazendo um bom trabalho também. Temos também a Cíntia Colares. Gente jovem, né? Que é um pessoal mais novo, mais jovem, e que talvez tenha mais essa levada aí do mundo digital, né? Sim. Mas aí depende de uma série de coisas também, né? Porque nós, assim, dessa geração aqui, que tá aí já, né? Os júniores já estão com 68, 70 anos por aí, né? Então, tem toda uma adaptação e um aprendizado de novo, né? Uhum. Emílio e Janice, a gente estava conversando aqui um pouco antes, né? E eu citei, assim, na primeira pergunta, a questão da imprensa negra no Brasil, né? E eu estava mencionando que eu descobri, casualmente, digamos assim, que o Rio Grande do Sul teve a mais longeva experiência de imprensa negra no Brasil. Foi o jornal A Alvorada, editado em Pelotas, e que circulou de 1907 a 1965, 58 anos, né? Então, ele era direcionado justamente, claro, à população negra, mas com, digamos assim, um cardápio, né, dessa questão da sociabilidade, né? Então, além das questões de classe e as questões de raça, ele trazia aniversários, batizados, casamentos, eleição das rainhas dos clubes negros de Pelotas, né? O carnaval, né? Tudo isso, né? E aí eu pergunto para vocês, isso não seria uma bela pauta? Descobrir essa história, contar essa história de Alvorada? Sim, interessante. Para o Tição, né? Ainda mais tendo... Relevante. Eu acho fantástico um jornal feito por trabalhadores negros, para a população negra, durar 58 anos. Em 1907, ou seja, nós estávamos há poucos anos da abolição. Da escravatura. Né? É muito interessante. Isso entra naquele rol das curiosidades, né? O Floresta Aurora, por exemplo, isso, né? Isso. É um clube que foi fundado 13 anos antes da própria abolição.
13 anos antes, né? Foi fundado com aquela característica assim de ajuda humanitária, principalmente para os enterros, né? Para ter um enterro digno. Ele foi criado, né? Quase como uma liga de sobrevivência, né? E ele traz exatamente isso, né? Coisa que a gente, nessa época da fundação da edição, tinha uma posição mais militante, né? Uma posição mais crítica. Então a gente via essa coisa mais integrada, que não fosse engajada de uma certa distanciamento, né? Mas hoje a gente entende que é fundamental a resistência desses clubes, né? Entende esses clubes como uma resistência, né? Era de alguma forma época, né? um quilombo Claro, também, um né? quilombo. Onde as pessoas Exatamente, se né? reuniam, se fortaleciam. Que já surgia também pela exclusão, né? Porque você não podia entrar num clube branco, Sim. não podia circular no meio branco e tal. Então já era um acolambamento, sem dúvida, né? E essa questão da imprensa aí, que é uma boa novidade, que a gente vai atrás com certeza, né? Esse tipo de imprensa negra se insere, né? Naquele perfil da época, como tinha o Exemplo, né? Que era um porta-voz exatamente desse perfil, né, de clubes, né? Sim. Que era o que, né, os instrumentos que eles tinham, né? Que eram fazer as suas festas, as suas adolescentes, de 15 anos, seus casamentos, aniversários, né? Porque eles estavam segregados naqueles universos, né? Então, o Exemplo, que eu saiba, foi nos anos 40 que ele parou de circular, né? Foi a última publicação negra, assim, né? Então, realmente, essa alvorada aí nos interessa buscar esse histórico aí. É espantoso, né? Que 58 anos, quer dizer, ou seja, havia substância, né? Havia apoio, a comunidade negra enxergou esse jornal como o seu jornal. Né? Porque havia, pelo que eu me lembro, a gente encontra na internet, se a gente for procurar, eu acho que encontra a página desse jornal. Ainda encontra. Especialmente se for procurar, digamos assim, almanaques, na época as prefeituras, o município faziam almanaques do ano X. Então, se for procurar um almanaque lá desses anos do início do século, a gente vai encontrar talvez capas desse jornal. Né? O Clube Social Negro é um conceito criado pelo Oliveira Silveira, né? Que é um dos fundadores da edição, né? Ele que cunhou esse termo assim com um certo aspecto assim, né, mais politizado, dizer assim, né? Clube Social Negro, que agora é um tema recorrente, né? Muito recorrente no meio, né? Principalmente os pesquisadores negros, que resultou inclusive num livro da professora Jeane Vargas, né, que é a nossa colaboradora, que é os clubes sociais negros do Brasil e da América Latina, né? Teve, inclusive, em 2023, foi isso, né, Janice? O Seminário Internacional dos Clubes Negros na URGS, né? Porque a URGS é muito parceira nesse sentido. Interessante isso. Tem o NEAB, né? Que é o núcleo de estudos. Inclusive está com uma boa programação agora em novembro também. Exatamente. E no nosso número 1 da edição, a gente tem uma cobertura desse seminário internacional. Então, isso aí nos interessa também porque a gente está se voltando um pouco para essa questão do clube negro, né? Que para nós era uma coisa um pouco distante. E essa revista, com certeza, deve ter muitos registros desses clubes, né? Sim. Janice, para não ficar só os homens falando, né? Já que a capa da revista é o protagonismo da mulher negra, né? Esse tema ele foi escolhido, claro, para trazer a questão da mulher, né? Mas também esse mês nós vamos ter uma grande marcha das mulheres negras em Brasília, né? Eu fui na primeira, de 2015, foi a coisa mais linda desse mundo, foi maravilhosa. Então eu acho que as mulheres negras estão se mobilizando para a vida, para o coletivo, para não ver o problema só seu. Eu tenho um problema, porque a mulher negra é muito solitária, gente, na vida dela, na batalha dela, na luta dela para sobreviver. Mãe solo, com tripla jornada de trabalho. Então, todos esses elementos, ela não tem tempo para pensar, ela está só
reproduzindo atividades, né? Porque tem uma família para manter, para alimentar, para calçar, para mandar para o colégio. Então, todo esse cotidiano dela é muito cruel, porque ela fica solitária. No máximo, ela conversa com uma vizinha ou outra, mas ela não tem condições de informação, de pegar a informação e decodificar. Então, o interessante de tudo agora é que as mulheres estão nessas preparatórias para a marcha, tem vários grupos participando e tem mulheres que não eram ligadas a nenhuma comunidade negra específica que está se aliando a esse grupo da marcha. Então, a gente vê muito trabalho, muita persistência, muita resistência, sabe? Então, a mulher negra está se colocando melhor. Tá? Aquela história de uma mão puxa a outra, tá valendo, isso é super importante. E vocês trazem várias referências, né, de mulheres negras aqui na academia, no ativismo, no feminismo, na política. Nós bolamos os verbetes, né, para salientar algumas pessoas, porque o que a gente estava discutindo a Alvorada, a gente discute da sociedade negra gaúcha, que tem várias mulheres que se destacam e passa desapercebido. Então, a gente fez questão de fazer verbetes dessas mulheres, tanto na vida acadêmica, a gente fez no carnaval, fez na toda a sociedade, nos seus segmentos, mais variados segmentos, a gente fez um levantamento de mulheres. É claro que não contemplou todo mundo, entende? Isso é uma verdade, a gente não conseguiu contemplar todas, mas a gente fez um registro, um pontapé inicial do que a gente pode levar adiante. São referências, né? Referências na sociedade. E traz aqui na contracapa, né, duas super referências, que é a Lélia Gonzalez e a Marielle Franco, né? São referenciais, né? A gente tem que para continuar a luta, tem que ter referências, tem que ter um passado, porque a coisa não aconteceu agora. A questão negra não é de agora, é de anos, de décadas que a gente está trabalhando. Então a gente procura se espelhar na Marielle, na Lélia Gonzalez, que a Lélia Gonzalez ela é uma pensadora, uma filósofa super importante para o movimento negro de mulheres. Ela traçou registros importantes, ela filtrou a sociedade e trouxe vários registros que são significativos até hoje. Então, ela é a nossa grande referência negra, tem várias outras, mas ela é uma referência negra. E quando tu lê o material dela, tu vê o engajamento dela. Não era uma coisa simples, não era uma coisa óbvia, era uma coisa muito pulsante. Acho que uma revista como Ação, acho que ela tem um trabalho, que eu acho que é o trabalho de vocês, de desvelar, né? Desvelar uma realidade que foi sepultada, né? Há pouco nós estávamos conversando aqui também, né, sobre o caso do Manuel Padeiro. Pois é. Né? O caso do Manuel Padeiro, que recentemente, uma publicação da deputada Laura Cito conseguiu trazer à tona. Eu não sabia. O Manuel Padeiro, eu sou de Pelotas, o Manuel Padeiro era de Pelotas. Né? Eu sempre me intrigou, como eu havia te dito, o fato do seguinte: o interior de Pelotas foi basicamente colonizado por imigrantes alemães, franceses e outros e tal, mas basicamente alemães. E no interior de Pelotas tem um distrito chamado Quilombo. O que alemão tem a ver com Quilombo? Não tem nada, portanto aquilo era anterior. Quando os alemães chegavam já existia aquilo. Sim. Já existia aquilo. E era o Quilombo do Manuel Padeiro, né? Que acolhia escravos fugidos, se reunia e tal, para enfrentar, digamos assim, a situação violentíssima do dia a dia nas charqueadas, né? E mesmo na lavoura, né? Então, acho que revelar isso é muito importante. Vou te citar um outro dado também na minha cidade que eu conheço, que eu acho que até pouco tempo atrás eu entendia que era uma coisa e descobri, lendo, que era uma outra. Era o seguinte: em Pelotas tem uma praça chamada Piratinino de Almeida, e essa praça Piratinino de Almeida era conhecida por todo mundo como Praça dos Enforcados. Uau. Praça dos Enforcados. Qual é a versão que eu tinha? Na crise de 1929, muita gente perdeu tudo que tinha, né? Com o crash da Bolsa de Nova York.
E muita gente se sentiu desesperado, porque essa praça tem um desnível. A rua está aqui e a praça está abaixo, também era chamada de Praça Funda. Sim. Então as pessoas se penduravam numa árvore que estava para a rua, colocavam uma corda e se atiravam e ficavam suspensas, se enforcavam ali. Não era verdade. Eu descobri que não era verdade, não era isso. Era a Praça dos Enforcados, porque ali estava a forca para os escravos. Ali os escravos eram conduzidos da prisão onde estavam, Sim. pela rua, com o carrasco, e com policiais, enfim, e levado até esse lugar onde eram enforcados, onde estava a forca. Essa questão de revelar, né? Eu acho que tem também toda uma questão de revelar a linguagem, né? Sim. Porque a gente acaba falando os escravos. Hoje não falam mais os escravos, né? São pessoas escravizadas, pessoas que passaram por isso, né? Porque senão a gente acaba também naturalizando, né? Mas a sociedade faz a leitura do episódio. Por exemplo, nós temos a Praça Brigadeiro Sampaio. Desde que foi feito o tambor lá, ela passou a ser chamada Praça do Tambor. A comunidade absorve isso aí também, né? Que é super importante. E ali passou a fazer roda de conversa, capoeira, entrevista, uma atividade intensa em função do tambor. Um registro, gente, ali o tambor. Incrível isso aí. É isso que vocês estavam falando, né? Falou um termo que me fugiu agora, mas é de desvelar. Revelar. Revelar, né? Isso que tu estava falando também tem a ver com essa questão aí, voltando ao foco da mulher, da invisibilidade, né? De tentar revelar, né? Essas várias frentes que elas estão atuando aqui, que a gente trouxe na revista, né? Que é para mostrar exatamente, né? Assim, alguns meios, algumas formas, alguns acessos, né? Que até então mais difíceis, né? Ou negados, ou duramente conquistados, né? Por exemplo, como na academia, né? A gente trouxe aqui algumas pessoas, porque é um espaço que até então, né? Você vai até os anos 70, até 80, né? Que é essa geração que a Lélia vem se formar, né? Esse pessoal um pouco mais contemporâneo, mais antigo, assim, de certa forma. Era invisibilizada. Sim. Invisibilizada e inviabilizada também, né? Então a gente faz um paralelo, assim, né, desses 50 anos da fundação da Tição até hoje, de ver quais foram realmente alguns avanços, né? Então a gente trouxe especialmente nesse número essa questão da mulher para mostrar, né, para visibilizar essa questão da sua atuação, seu protagonismo na política, nas mais diversas frentes, né? Porque até então, ainda na questão da memória, né, desses dados dados aí que a gente está descobrindo agora, essas coisas todas novas, muito recentes, também tinha a questão do apagamento, né? E a mulher, ela é brutalmente apagada da história, assim. Tanto que a gente vai descobrindo agora, tem várias mulheres que foram a primeira advogada, a primeira professora, a primeira, né? Porque a gente simplesmente desconhece a história, né? Nós mesmos, a história negra, não conhecemos e estamos aos poucos desvendando também, né? E como é que foi que nasceu a Tição, né? Porque foi isso, vocês eram jovens jornalistas. Jovens, todos jornalistas, tinha na ditadura militar. Era assim, ó, a gente trabalhava na mídia oficial, vamos dizer, né? E a gente não via espaço para a comunidade negra. O que aparecia era a gente na polícia. Sim. E no esporte, sendo que a polícia sempre negativamente, né? Então a gente pensava, por que não trazer registros do negro como uma coisa positiva, com autoestima, com carregado de coisas boas, tu entende? E tem trabalhadores, tem pessoas que se mobilizam para a sociedade como um todo. Então nós nos conhecemos. A gente já se conhecia, né? Porque o número de jornalista negro era ínfimo na época, né? Então, o Emílio
com o Jorge Freitas, foi chamando gente, Vera Barcelos, o Jorge Freitas, o Walter Carneiro, que era sindicalista, o Oliveira Silveira, que era professor e pensador, né? Quem mais, Emílio? O Edilson Nabarro, né? Nabarro. Então a gente se reuniu, e era uma coisa assim muito catártica, tu entende? Porque a gente abriu para todo mundo as reuniões de pauta, então era uma multidão, todo mundo querendo trazer a sua realidade, não era jornalista, era gente, professores, estudantes, office boys, secretário, auxiliar administrativo, todo mundo reunido. E as pessoas tinham uma ânsia em falar, porque elas nunca tiveram a oportunidade de falar. E as reuniões eram assim, bíblicas, tu entende? Muita gente e muito debate. Mas daí, o fruto desse debate se tornou uma espécie, um registro muito importante, que hoje, se a gente vê, as pautas são super atuais. Elas se mantêm inalteradas. Eu acho que o grande lance social que aconteceu para a comunidade foram as cotas que alteraram o quadro, tu entende? Nós fazíamos reuniões, enquanto sindicato de jornalistas, eu ia nas turmas de comunicação, por exemplo, era 1, 2, hoje já fez 7, 8 pessoas que entraram por cotas ou entraram pela cota universal. Então, a gente vê uma modificação na estrutura acadêmica. Novos jornalistas estão se formando. Nós trouxemos para a equipe 3 jornalistas novinhas, assim, que estão participando, que a gente quer manter. E nós não somos para sempre, a equipe, o núcleo duro, como eu chamo, de São, não vai viver para sempre, nós temos que passar o bastão para algumas pessoas. E temos que credenciá-las, entende? Uhum. E isso é o importante, que a gente tenha continuidade no fato jornalístico, entende? Que é a nossa característica, o nosso empenho em trazer perfis da sociedade e da própria sociedade se enxergar. Os anos 70, né? E a gente pode dizer que a Tição tem alguns pilares, alguns eixos fundacionais, né? Eu e o Jorge éramos colegas no Julinho, né? Que era um laboratório, um embrião da luta política, né? Éramos envolvidos na militância estudantil, né? E já havia passado, assim, a questão, né, da período mais duro da repressão, mas ainda continuava, assim, né? Depois do assassinato do Vlado, começou a arrefecer um pouco, né? Veio aquela questão da abertura, né? E a gente tinha, assim, uma convivência muito grande com o meio jornalístico, né? Embora muito precoce ainda. E havia uma grande onda, assim, da chamada imprensa nanica, né? Sim. E tinha imprensa de humor, né? Imprensa voltada para o meio ecológico, literatura, Segmentação, quadrinhos, né? Tinham vários jornais, e aí a gente pensou, por que não numa revista negra, então, também? Vamos nessa esteira aí. Mas então, vocês ainda eram secundaristas. Eram secundaristas, Eu não né? era, sim. A Janice e a dele já não eram, né? E aí a gente pensou em fazer a revista, né? Porque os eixos fundacionais, vamos dizer assim, era a África, né, que estava se emancipando, né, das colônias portuguesas, né, da Frelimo, Moçambique, principalmente Moçambique, né, Angola, com Agostinho Neto, né, MPLA, né, a Guiné já tinha tido algum movimento. Tínhamos também ainda os Panteras Negras, né, 68, que foi assim, o primeiro grande brado, né? Que ecoou pelo mundo, né? Movimento negro um país mais racista do mundo, Sim. né? Oficialmente mais racista, né? Ainda com a Ku Klux Klan, assim, bem fresquinha. Tínhamos essa questão do jornalismo, tínhamos uma influência muito forte da USPiana, né? Do Florestan Fernandes, né? Essa questão toda que já colocava o negro ainda do ponto de vista acadêmico, né? Mas já colocava a questão do negro, né? Que até então tínhamos pouquíssimos estudos, né? Pesquisadores, principalmente.
E aí foi que juntamos isso tudo e partimos para a edição, né? Fomos buscar essas pessoas que já eram jornalistas. A Bela Deise já era profissional, já estava na Zero Hora, trabalhava em esporte amadores, né? E a Janice, esse era o núcleo que a gente pensou inicialmente, porque não tinha mais ninguém, nas redações eram muito poucas pessoas, e algumas que tinham a gente também não tinha muita afinidade, assim, via que não tinham o interesse político ou racial, né, de se integrar num projeto desse. E a partir disso foram se agrupando pessoas, né? Veio o Oliveira Silveira. O Oliveira era muito interessado em pesquisa, em qualquer ação que envolvesse a questão negra, ele estava envolvido também, né? Porque ele tinha essa preocupação muito grande de agregar, de buscar, de procurar, de pesquisar essa coisa da linguagem que você falou, né? Ele vinha com todos esses dados, pesquisa, né, dos negros, ele trouxe para dentro da discussão da gente, a discussão do Porongos, né? Era uma coisa que ele sempre trabalhou muito bem, foi um dos primeiros a trabalhar essa questão. Trabalhou muito bem essa questão do 20 de novembro, né? Tanto que ele é o mentor do 20 de novembro, saiu daqui, né? E agrupou-se mais algumas pessoas que voltaram a conviver com a gente, e o que era para ser uma revista virou um movimento, né? Isso que a Genice fala, né? Quer dizer, tinha muita ansiedade, né? Muita coisa guardada, demanda, não havia um canal para expressar isso. E como o período era típico, né, de política, tinha muita gente com suas versões, suas posições, né? Como é que enxerga o movimento negro, né? Um ponto de vista político, outro ponto de vista essencialmente racial, outro ponto de vista, né, mais alternativo. Enfim, tinha uma série de discussões que, cada reuniões de pauta, iam até madrugada adentro, né? Mas nem era nem reunião de pauta, era discussão em cima daquela pauta. Qual era a disputa de diversão em cima daquela pauta, né? Que era típico da época, não é isso? Né? Não só dentro da edição, acho que os jornais da imprensa nanica daquela época tinham muita discussão política nisso, né? Muita tendência, muita versão. E formamos logo, né? Então, o jornal, que era para ser um jornal, a revista, o Jorge queria um jornal, eu que defendia a posição da revista, justamente que eu acho que teria mais, assim, né? Se preservaria mais na memória. Passou a ser uma trincheira, né? E trouxemos muita gente para dentro. O Oliveira contribuiu muito do ponto de vista da pesquisa, de historiador, né? Da negritude. O Edilson contribuiu muito do ponto de vista acadêmico, assim, que ele estava muito íntimo, né, dessas leituras todas, né, essas fundamentais, essas versões, visões desses acadêmicos, né. O Walter trouxe uma visão, uma política, que ele foi preso, foi torturado, estava envolvido na política, né, deu essas pinceladas mais políticas e a gente formou a edição. Levamos aí 1 ano e meio para fazer o primeiro número, né, que era bem mais artesanal, perto hoje da revista que a gente elogiou ali, que está bonita, bem acabada, industrial, né? Na época era um jornal. Ela era uma revista, assim, mas ela... Duas revistas e um jornal. O terceiro número foi o jornal, voltamos para o jornal porque não tínhamos recursos, né? Mas era uma coisa mais artesanal, uma coisa mais simples, né? A gente não tinha mais toda essa tradição, toda essa trajetória, toda essa caminhada para fazer uma coisa... Há pouco tu estava falando, Janice, sobre a questão das cotas, né? Que foi uma coisa importante, né? Agora, a gente não pode esquecer que as cotas têm a ver também com a conquista de postos na sociedade, especialmente postos eletivos. Foi o que aconteceu com a bancada negra na Câmara de Vereadores de Porto Alegre e a bancada negra. A bancada negra foi na Assembleia. Significativo. Meu Deus, eu acho que foi um passo adiante, assim, tremendo, porque o reconhecimento que a gente já acredita que tem que passar pela política. Não adianta, gente. E outra coisa, não adianta falar em deixar a mulher negra para trás. A sociedade não vai ser progressista, pródiga, fraterna, se a mulher não estiver junto.
E ela é relegada sempre a segundo plano, né? Ela não poderia ser. Então, esse resgate que a gente tem que fazer social da mulher negra é super importante e significativo. Não vai ter uma sociedade igualitária sem a presença da mulher negra. É uma coisa bonita, assim, isso, né? Me lembra, assim, uma coisa que o Frei Beto costuma dizer, né? Frei Beto diz que a revolução não acontecerá enquanto não passar pelo coração, pela religião, né? Porque a esquerda vem sempre daquela sua base, né? Dialética materialista, né? E o Frei Beto sempre traz essa vertente, assim, né? Então é a mesma, traçando um paralelo, né? Esse papel da mulher, assim, enquanto emancipadora e libertadora, o papel dela, o protagonismo dela, né? É realmente fundamental, né? E conseguimos eleger mulheres negras. Exatamente, né? isso aí ficou plasmado, né? Laura, nesse avanço da mulher negra. Daiane, E muitas que vêm das Grazi. cotas, né? Das cotas. Muitos desses deputados foram para a universidade a partir das cotas, né? E significativo. foram se formando. Porque aí está a raiz da questão, né? É fruto, né, da luta política, né? Isso. Da trajetória desses 50 anos, vamos dizer assim, porque a petição é, inclusive, anterior ao MNU, né? O movimento negro vai se formar em São Paulo, já vinha em embrião, evidentemente, né? Um ano depois, 2 anos depois, né? Claro que não é a petição que é responsável por toda essa luta, mas ela foi um deflagrador, assim, né, a nível nacional. Tanto que eu fui numa reunião, uma mesa redonda em São Paulo, em 78, foi uma capa da Isto É. A Isto É fez uma reunião lá com todos os ativistas de São Paulo, Rio de Janeiro e fora, e nos chamaram, né? Inclusive a Lélia estava nessa reunião. Nos chamaram porque eles achavam que nós estávamos um movimento extremamente organizado aqui em Porto Alegre, para a ponto de ter uma revista daquele nível, né? E éramos lá um grupo de estudantes, alguns profissionais já, como a Janice, né? Dividindo lá um sanduíche, um pão, né? Cada um fuma um pouquinho, joga o cigarro fora, pega, né? Um dado interessante, quer ver, é do último censo, né, e que trata aqui do Rio Grande do Sul, censo de 2022, que aumentou em 31% o número de gaúchos ou gaúchas que se apresentam como pretos ou pardos, né? Quer dizer, em 2010 era 16% da população e hoje é 21%. Né? Então, eu acho que isso, para uma revista como a de vocês, é um grande estímulo. Sim, sim. Né? Eu acredito que tinha partido por uma negação da cor, né? E eu acho que com a evolução as pessoas se identificaram, se reconheceram como negras, né? Então isso aí é muito importante porque isso em termos familiares só altera o quadro, tu entende? Porque os filhos também já vão se achar negros. Se ela se declara negra... Sim. Por exemplo, na minha casa, que era eu e meu filho, aqui tem 2 negros. 2 negros. Então, isso é importante para todo mundo, para que a família se reconheça como negra. Porque, socialmente, o negro passou por uma fase vamos dizer, de rejeição do que é ser negro. Sim. Né? Então, nós agora estamos numa fase mais conciliatória com os negros se assumindo enquanto negros. Isso é muito importante, muito significativo. Então, a sociedade vai ser alterada. Esses dados vão ser alterados. Agora eu pergunto para vocês, eu acho que tem um papel nisso também o fato de negros chegarem a posições de poder. Então, diz assim, eu não sou... eu estou lá. Sim, eu estou na Câmara de Vereadores, eu estou na Assembleia Legislativa. Negros, juristas estão surgindo, gente, está surgindo. E esse empoderamento está acontecendo. Mas isso também não tem a ver com negros chegarem nesses espaços, mas com um recorte de classe? Porque, na verdade, assim... Sim. Já tivemos, né, negros também em espaços assim, mas que
não traziam junto Sim. o debate, né? Não traziam junto a questão da classe e enfim, de trazer realmente, né, a Eu acho que as importância pessoas disso. são mais engajadas politicamente, né? Eu acho que posicionadas, né? Porque os grandes nomes negros estão bem à esquerda, né, gente? Bem significativamente à esquerda. Então, eu acho que as pessoas conseguiram dar a volta por cima do gueto, né? Do gueto para sair às ruas, né? Para ocupar espaços, para revelar poderes, né? Eu acho que o negro está se encontrando enquanto ser, um ser político, um ser ativo e presente nessa sociedade tão mesquinha e cruel, como é a nossa. Né? Porque, na verdade, ainda existe o preconceito, as pessoas falam mal, as pessoas exigem essa história de ser, eu sou negro, eu tenho que mostrar 100% mais. Não, não é assim, gente. Isso é muito cruel. Não é assim que acontece. O negro tem que, dentro dos seus limites, sabe? Não pode ficar exigindo do negro, tem que ser o máximo. Não, gente. Essa elasticidade pode acontecer ou não. Pode ser uma pessoa simples, que não tenha recursos intelectuais poderosos, mas não deixa de ser negro, gente. E não deixa de contribuir na sociedade, participar na sociedade. É uma questão fundamental, assim, que a gente, para situar o contexto, né? Nessa época não existia nenhuma política pública, né? Isso. Nenhuma política pública voltada para o povo negro. Hoje a gente vê, né? Tem qualquer partido político tem um departamento negro, né? Secretários. Mesmo durante a tentativa, né? Primeiro tentativa, depois da real aprovação das cotas, havia uma parte da sociedade que rejeitava as cotas. Os próprios negros, negros foram contra as cotas. Muitos negros foram contra as cotas. É migalha, é favor, nós não precisamos disso. Não, gente. Isso é reparação. Tem que participar, tem que ser assim. É o início, né, de uma reparação. Porque está tramitando aquele projeto de reparação financeira. Vamos ver o que vai dar. Então, quem vai ser contemplado? Exatamente. Então, a partir disso, né, é que se estabelece uma série de políticas, né, reivindicatórias, né, organizadas de uma forma mais não espontânea, né, mas sim centralizada nas grandes reivindicações do negro, né. Essa questão do letramento, né, a gente praticamente é uma revista pioneira no letramento, né, porque a gente queria conscientizar o negro tanto racial quanto politicamente, né? Não andava assim só na questão racial, né? Andava na questão política também, né? Para ter esse recorte de classe, de recorte político, né? Essa que era a nossa questão central, né? A questão pessoal, por exemplo, assim, né? Tinha a questão da estética, só para dar um exemplo, né? Sim. Do que avançou, por exemplo. Naquele tempo, as pessoas tinham vergonha do seu cabelo, sua pele, sua nariz. Alisavam. Sua boca, alisavam o cabelo. Agora atualizam ou não? O ferro, né? Que hoje se vê uma gritante exaltação da negritude nas ruas, principalmente da juventude, né? Com penteados, roupas. Os cabelos enormes, acho maravilhoso. As crianças, né? Com os cabelinhos soltos, cacheado. Então, essa identidade negra foi um grande avanço, né? Porque tinha vergonha, né? Isso influenciou, inclusive, na própria visibilidade, né? Sim. Tinha o mito do cabelo ruim, né? Nos anos 70, o que é? Onde é que o negro apareceu? No futebol, na escola de samba, né? Na novela, eu entrava como empregada doméstica, né? É claro que houve há uma exploração midiática disso, né? Da questão enquanto mercado e tal, enquanto uma série de outras coisas. Mas acontece que a visibilidade aumentou consideravelmente, né? Então, trabalhou muito a questão da autoestima, né? E a autoestima é o primeiro passo, o primeiro caminho para, né, um referenciamento nas questões mais centrais, né? Porque na medida que te assume, que tem a tua identidade, pode dar outros passos, né, à frente.
E a arte acompanha isso, né? A gente está agora com a Feira do Livro, nossa querida Feira do Livro em Porto Alegre, né? Que Tem- desde a da edição passada já um traz um espaço. espaço, Sim. né, Uhum. para a questão dos escritores negros Nós vamos participar de 2 eventos e da feira. vários eventos, né, trazendo a periferia também para a feira, enfim. Então, Então, veja isso bem. está avançando muito, né? Então, 70 anos de feira, a gente tem 2 ou 3 feiras que recém Recém. Tá? Mas é um avanço, né? avanço, Mostra não, que não há essa dúvida. E isso se refletiu. não tem como negar É, mais. não tem como Não, negar. acho que é isso. A visibilidade é importante para eles também. E isso foi o reflexo também, esse avanço dessa, né, essa explosão, que foi uma verdadeira explosão das bancadas negras, né, principalmente majoritárias, né, com mulheres, né, majoritariamente, que já é reflexo de todo esse avanço, principalmente das novas gerações, né, porque quem elege praticamente essas bancadas São jovens. são jovens, identitários, né, que tem uma visão mais identitária, né, a partir focado principalmente no ensino público, no ensino conquistado através das cotas, né? Isso é inegável, né? Agora, Tem uma o coisa Urix importante. Favela, né? O Urix Favela é super importante, né? Um movimento Esse novo aí movimento surgindo. dentro do movimento estudantil, né? Uma Que coisa que são não se pode os esquecer, estudantes que vêm da O periferia. que não se pode esquecer é, digamos assim, a ascensão dos autores negros. Negros, Né? Jefferson. O Jefferson Tenório, o Itamar Vieira Júnior, Faleiro. né? José O José Faleiro, Faleiro. nosso aqui, né, da Lomba do Ótimo. Pinheiro. Ótimo. Né? É um espaço que se abre e é outro lugar de, digamos, de espelhamento, né? De se Outro lugar de entender. fala, né? De se entender, as pessoas se olharem e entender, olha Não, aí. sensacional tu ler o livro e tu localizar os espaços aqui Aham. no Partenon, aqui na Lomba do Pinheiro, aqui na Assunção. Então, Planetário. geograficamente, tu te identificar com aquilo ali é super bom. O José Faleiro situa no a Vila Planetário, né? Planetário. E a Lupicínio Rodrigues, né? Onde se dá o romance dele, basicamente, né? Alguma coisa da Lomba do Pinheiro. Uhum. Então, é uma outra realidade que a gente está ainda digerindo, né? Porque Ou seja, são autores afirmadamente, autores e autoras afirmadamente negros, tratando da sua realidade e que se contrasta, por exemplo, com o fato de Machado de Assis, que foi considerado branco durante décadas e décadas e décadas, agora, finalmente, ele é visto como um autor negro, não é? E esse olhar negro, houve um embranquecimento negro é do Machado. importante, gente, porque ele é uma câmera. Ele está filmando a cidade, filmando as expectativas, filmando as malemolências, filmando tudo. Então, esse registro da cidade é surreal, né? Porque tu te identifica ali, por mais distante que esteja um personagem ou outro, mas tu sempre vai te identificar com algum daqueles ali, né? É uma escrita, é uma leitura da cidade super importante. Gente, estamos finalizando aqui o nosso tempo, mas aonde que as pessoas vão poder adquirir a sua tição? Como é que se dá a distribuição? olha, quando a gente fez as primeiras, nós saímos aos bandos, com lotes debaixo do braço, distribuindo, né? Cinema, shows, aquela época tinha uma efervescência cultural diferente de hoje, né? Uhum. Hoje, se quer um show, vai no Simpla, nem sei direito como é que se compra, né? Nós íamos atrás das filas das pessoas, quando saíam, iam para os bares, sendo vendetta. Hoje a gente está lançando ela basicamente nos lançamentos mais dirigidos, né? Por exemplo, vamos fazer um lançamento lá na comunidade X, então levamos um número X e distribuímos. Um lançamento no seminário, distribuímos um pouco, né? Um lançamento na Durgs, vamos fazer um lançamento bem importante na Durgs, dia 17, né? Levamos mais um lote. E a gente não tem assim um ponto para distribuir, né? Onde encontra a revista, até porque é uma tiragem pequena, são 1.500 exemplares, né?
Mas assim, eu posso dizer que publicamente é um lugar que a gente deixa algumas revistas, as pessoas podem recolher no mercado público, Café Beijo Frio, né? Que é um café que é o último reduto negro, a gente pode dizer assim, do mercado. Né? Os poucos negros foram sendo varridos do mercado e só sobrou lá uma empreendedora negra que é o Café Beijo Frio, que é fruto da economia. É o único empreendedor negro? Sim, do mercado, sim. Sério? Fruto É, da por isso que a gente economia mantém solidária, né? A gente mantém lá porque é o nosso elo, né? A Yara era uma mulher que veio da economia solidária, então aí conseguiu, através da economia solidária, um espaço lá dentro, né? A Yara, né? Que é falecida e agora é o filho dela que toca o A Yara que era empreendimento. do AfroSul. Não é a Yara do AfroSul. Ah, tá. Não, é outra Yara. Uhum. E então a gente não tem um lugar assim, né, para distribuir mais assim, né, massivamente. Ou seja, é uma edição de colecionador, né? Quem conseguiu participar das atividades e ganhar a sua edição é para guardar, né? Porque ela realmente está muito bonita. Vou mostrar aqui mais uma vez a capa, né? Tem também aqui, olha, tem Magliane Magliane. na contracapa. A Magliane foi nossa colaboradora na primeira edição, né? E essa aí era uma ilustração que ela Na fez. primeira edição lá em 70. Isso aí é uma ilustração que ela fez para ilustrar uma matéria sobre a mulher, exatamente a primeira matéria sobre a questão da mulher, né? A questão da dupla jornada, a questão da exploração. Muito legal. Então, essa revista vai estar sendo lançada nesse seminário, no sábado, sobre mulheres negras. Já estão abertas as inscrições, as pessoas podem se inscrever. Abertas. E também faz parte, então, desse projeto, né? Junto com, nessa parceria com o Instituto Cultural Padre Josimo, Brasil de Fato, Vozes e Territórios, né? A gente está aí fazendo, vamos fazer várias atividades também, vários materiais sobre essa questão das mulheres negras, né, e da negritude. E também é importante registrar uma emenda da deputada Reginete Bispo, né? Isso aí, uma emenda parlamentar da então, né, Reginete Bispo, está possibilitando a gente estar com essa segunda edição da revista e que Oxalá permita, né? Continue aí por muitos e muitos anos. Oxalá e todos os orixás. E todos os orixás. Muito obrigada, Janice. Muito obrigada, Emílio, pela participação de vocês. Mas fiquem aí que temos mais alguns quadros aqui pela frente. E você, quero aproveitar para apoiar também o nosso jornalismo, apoiar o Brasil de Fato, a continuar fazendo essa comunicação popular e comprometida com causas como essa. Entra lá no apoia.se/Amigos do Brasil de Fato RS e contribua com o valor que você puder. Prensa na imprensa. Centeno, prensa na imprensa? A prensa na imprensa hoje é o seguinte, quando tem jornalista na bancada, do outro lado aqui, eu gosto de continuar conversando com eles sobre algum tema que eles interessam, né? Ou possivelmente eles interessam, e eu acho que aqui certamente eles interessam. Nós tivemos, assim, recentemente, se tornou assunto nos últimos dias, essa operação, entre aspas, a imprensa chama de operação policial, entre aspas, eu chamo de outra coisa, que aconteceu no Rio, que matou 121 mil pessoas, 121 pessoas, que foi a maior chacina, né, com o maior número de mortos da história do Brasil, né? E nós sabemos que o povo da periferia é um povo, ainda mais no Rio, né, basicamente preto, pardo, né? E no Complexo da Penha não deve ser diferente. Como é que vocês acompanharam por essas manifestações da própria imprensa a respeito da avaliação que a imprensa fez, o enfoque que a imprensa deu a esse tipo de operação, né? As falas do governador do Rio, as falas de outras pessoas, de outros agentes públicos, como é que vocês viram isso? Eu vi com uma atitude desastrosa, uma calamidade,
uma coisa assim completamente sem nexo, porque a gente sabe que os jovens na periferia tem aquela camada, ele pode ter matado essa outra, mas tem uma outra camada, quer dizer que você não está matando o narcotráfico dessa maneira, né? Assim, de pegar jovens negros e massacrar. Isso, nós não temos pena de morte no Brasil, e foi estabelecida uma pena de morte. Então, esse governador. Sempre houve, na verdade, né? Essa pena de morte. A pena de morte, mas matar 121 pessoas assim, friamente, gelidamente, premeditadamente, né? Foi um lance. Cruelmente, né? Porque quem viu os corpos. Foi uma logística, né? Montada para esse extermínio. E eu achei que a imprensa pegou muito leve. Se 121 pessoas não fosse um número expressivo. Eu achei que. Eu acho que é uma coisa que está sendo normalizada. Banalizado, naturalizado, entende? Banalizado. Ou seja, eram ladrões, eles são. É carne barata. A carne preta é carne barata. Mais barata do mercado. Então, para mim, foi uma coisa assim. Um dia de muita tristeza, sabe? Constatar isso aí. E acho que a empresa não registrou como deveria ter registrado. Acho que teria que ter fotos, porque para mim aquela fotografia, aquela imagem me pareceu muito Gaza, só porque as coberturas eram coloridas, mas aquilo ali era Gaza. No mesmo dia foram mortas mais pessoas no Rio de Janeiro do que em Gaza. Sim, a guerra estava estabelecida aqui. E tem uma lógica semelhante. E a lógica é semelhante, né? E o que eu mais lamento é que esse cara foi ovacionado num templo, eu acho que evangélico, um templo de religião. Então, assim, as pessoas querem isso mesmo, fazerem pesquisas dizendo que a sociedade está satisfeita, acreditam que isso aí seja importante, significativo. Deus que me perdoe, matar gente assim, jovem, negro, eu acho terrível. Eu tenho a mesma visão, né? Para nós, na verdade, o que choca foi toda a brutalidade e o número, né? Mas a gente, historicamente, né, vem sendo dizimado, né? Tanto que a gente está aí com a próxima edição que a gente quer fazer, focando basicamente no extermínio da juventude negra, no genocídio, né? A questão do judiciário, da nossa massa carcerária está em 71% do país, né? E quem é que julga, né? Qual é o judiciário é majoritariamente branco, né? Então a gente precisa discutir essa questão também, né? E ter políticas públicas para essa questão do combate, evidentemente, né? Tem instrumentos muito mais civilizados, né, para resolver essa questão. A questão é que eles sobem e matam indiscriminadamente, né? Porque lá é um território, uma senzala urbana, né? Basicamente isso. Mas historicamente a gente, né, já estamos desde 1500 calejados, né, com esses extermínios. É hora de dar um basta. E aí é fundamental também, né, o letramento no morro, a formação social, né, a educação, para que se tenham instrumentos de defesa, né? Que o Estado entre com políticas públicas, né? Claro. E não com a repressão e a morte. Essa é a política pública do governador do Rio. A única política pública a necropolítica. A necropolítica. Que é um dos temas da nossa próxima revista, a necropolítica, o judiciário, o extermínio de juventude negra. E aí vamos contrapor com a hip hop, que é a cultura que exalta, que combate, que tem letras sociais, né? Que fala diretamente com a juventude, que é a grande perspectiva de futuro está com a juventude, né? Sim. É o nosso próximo número. Muito bem. Que saia logo.
Gente, antes da gente passar para aquele nosso último quadro, aquele que é a disputa saudável, né? Que o Centeno tem ganhado as últimas todas. Não esqueça de curtir, compartilhar o nosso podcast e deixar o seu comentário. Também quero lembrar que os Cine Bancários, que fica aqui no Sindicato dos Bancários de Porto Alegre, com o único cinema de sindicato no país, né? E um dos últimos de calçada de Porto Alegre, e que tem a melhor programação de cinema do Brasil, passa aqui pelos Cine Bancários. E essa semana não é diferente, né? Depois de muitos prêmios, repercussão internacional, chegou aqui no Cine Bancários, estreou no dia 6, na quinta-feira, O Agente Secreto, o novo filme de Kleber Mendonça Filho, né? Que está aí também já concorrendo ao Oscar, né? Já está aí disputando para concorrer ao Oscar. Também entrou em cartaz Enterre Seus Mortos, um filme com Selton Mello e Marjorie Stiano, baseado no livro da Ana Paula Maia. E continua em cartaz O Filho de Mil Homens, que é baseado, né, no livro do Walter Hugo Mãe, um escritor português que é maravilhoso. Figuraça da semana. Vamos então, Centeno, para nossa figuraça da semana. Vamos. A minha figuraça é a Clara Scharf. Meu voto é para Clara Scharf. Ela morreu essa semana aos 100 anos. 103, não? É? 103, não? Não, 100 anos, né? E ela foi militante desde sempre, desde a juventude, né? Uma das fundadoras do PT, né? Isso, uma das fundadoras do PT, é uma mulher branca que foi companheira do Marighella, um homem negro, né? E como diz o Caetano, né? O Caetano fez uma música de 9 minutos para o Marighella, né? Chamado Um Comunista. Então ele diz assim: Carlos Marighella, quer dizer, um mulato baiano que morreu em São Paulo, baleado por homens do poder militar. Né? E por coincidência, ela morre num dia e um outro é o aniversário da morte do Marighella, na Alameda da Casa Branca, em São Paulo, que foi emboscado pelos homens do delegado Sérgio Fleury e assassinado, porque ele não estava armado, foi fuzilado simplesmente. Porque esse pessoal todo tinha um temor muito grande ao Marighella, né? Então vamos matar logo para... Né? E houve essa coincidência, e a Clara Scharf foi a companheira dele, né? Até o fim da vida. Sempre sorrindo. Né? Sempre sorrindo. Isso. É uma figura que... Prestava alegria, né? E muito militante, luta, né? Muito militante também pelos direitos das mulheres. Né? Então eu voto na Clara Scharf como figuraça da semana. Olha, um bom voto. Não sei se vocês têm alguma sugestão também. Eu gostaria de lembrar do Lobo Borges, né? Eu acho que ele foi super importante. Lobo Borges também é importante. Ele é escritor com uma sensibilidade, né, aguçada, uma meiguice nas suas letras e o comprometimento social que ele tinha, né? Então, eu acho que ele foi muito pouco explorado na nossa mídia, pouco divulgado os tantos trabalhos dele, mas eu quero salentá-lo. Grande Lobo Borges, com certeza merece toda a nossa homenagem. Sim. Também. Tem alguma... Com quem que tu vai aí? Agora a gente vai ter que votar e decidir aqui. Eu acho que a Clara, né, a grande personalidade, não tenho dúvida, né? Pela trajetória política, pelo protagonismo dela como mulher, né? Pela alegria que ela tinha de encarar a luta com alegria, né? Com superação, né? Alegria enquanto superação, né? Metamorfosear a dor e transformar isso numa postura de perspectiva de vida, né? Uma centenária, né, gente? Centenária. Nem imagino o que é viver 100 anos, entendeu? E viver 100 anos intensamente, né? Porque uma pessoa que foi companheira de Marighella, né? E também militou, né? E também passou por todo esse processo, enfim, é uma
E conseguiu chegar com 100 anos. Conseguiu né? chegar com 100 Isso é anos, é importante. muito valioso, né? Gente, eu também vou dar meu voto, mesmo sendo muito fã do Lu Borges, e Não, acho que tudo também bem. merece, né? Salientar. Mas a nossa figuraça dessa semana é a Clara Scharf. Gente, mais uma vez quero agradecer muito a participação de vocês, quero agradecer a sua audiência, mas também lembrar, vai lá no nosso site apoiar o Brasil de Fato, apoia.se/Amigos do Brasil de Fato RS. Contribua para a gente continuar fazendo esse jornalismo comprometido com a classe trabalhadora, comprometido com o povo, com as causas sociais. Lembrando também que se você tem um recado, uma sugestão de pauta, pode entrar em contato pelo nosso e-mail, o redacalrs@bdfestados.com.br ou pelas nossas redes sociais. Ficamos por aqui. Semana que vem estamos de volta. Esse foi o podcast De Fato, uma parceria do Brasil de Fato Rio Grande do Sul com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região.